Irmãos, bom dia, graça e paz. Quanta falta os nossos jovens fazem, né? Estamos aí, como o Wilson falou, com aquela síndrome do ninho vazio, lá em casa, na casa ali do Bubi e da Tatiana também, na casa da turma aí que está com os seus jovens lá passeando. Então, mas é muito bom ver os nossos jovens ali participando desse evento. Na minha época de jovem adolescente tinha muito disso, né? Hoje também vocês estão dando falta de mais alguém comigo, né? Do meu lado, para ser mais específico, né? Então a Áquila também não teve muito bem essa noite, essa madrugada. Então estaremos orando por ela também. E o Josué também está bem doentinho. Então esse final de semana foi um conjunto de situações que fez com que muitos rostinhos não estivessem aqui hoje, né? Então, que o Senhor esteja nos abençoando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Faz tempo que a gente não se encontra por aqui, mas é sempre um prazer poder estar assim compartilhando da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações através das Sagradas Escrituras, né? Como disse o presbítero André aqui na sua oração, da sã doutrina, que sã doutrina nada mais é que são as Sagradas Escrituras, né? Eu queria, nessa pegada que a gente está, nesse tema que a gente está abordando durante esse mês, durante todo esse semestre, falando sobre reconstrução, eu queria falar com você hoje sobre, dando seguimento a esse assunto, sobre um subtema, né, sobre reconstrução e descarte, né? Então, eu queria convidar você a abrir o texto lá no livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 23. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 23. Eu vou fazer essa leitura, você me acompanhe. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 23. A gente tem eu particularmente, talvez você tenha essa mesma impressão, antes de fazer essa leitura, cabe uma explicação muito interessante sobre a ordem dos livros da Bíblia, né? Eu, quando estava começando a aprender sobre Bíblia, sobre a cronologia dos livros, quando foram escritos, eu achava que os livros foram escritos nessa ordem que eles estão dispostos na Bíblia. E quando você lê Neemias, você fala de exílio, você fala de o povo retornando, de Jerusalém destruída. Neemias, se você, não sei se você reparou, ele está lá atrás, assim, numa ordem onde ele deveria estar o quê? Lá perto dos profetas, né? Lá na frente, né? Mas ele está antes, né? Então eu tinha uma dificuldade de entendimento, porque a nossa mente puxa sempre para uma ordem numérica cronológica, né? Então Neemias ele está depois dos livros históricos, mas na minha cabeça, ele deveria estar ali lá depois dos Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, né? Onde começam os livros dos profetas. Então, e Neemias não é considerado um profeta, ele é um livro histórico também, por isso que ele está um pouco mais para trás ali. Ele está junto dos livros históricos e não dos livros dos profetas, ok? Mas vamos ler o texto, diz assim: a defesa contra os adversários é o título desse texto aqui na minha versão, e diz assim: tendo Sabalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó, pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo de uma terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correrei e ter conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunha as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Meus irmãos, uma coisa muito interessante no texto, nesse livro de Neemias, que a gente pode observar, que assim, é a primeira coisa que me chama a atenção a respeito do comportamento de Neemias. E que me admira, me arranca assim uma admiração profunda pelo amor que ele tinha a uma terra que é bem provável que ele nunca tinha ido, nunca tinha conhecido. O povo de Israel ficou cativo por muitos anos, 70 anos de cativeiro. E é bem provável que Neemias tenha nascido no cativeiro e nunca tenha sequer ido a Jerusalém. Isso me faz lembrar de um comentário que eu vi logo assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos para morar. Aí, você sabe que o pessoal lá do Rio, a gente sabe que o Rio está cheio de problema, né? Mas não fala mal do Rio se você não é do Rio, entendeu? Só fala mal do Rio quem é de lá, nesse jargão. Não vem querer falar mal do Rio de Janeiro se você não é de lá. É uma brincadeira que a gente faz, né? Mas isso não é só com carioca, não. Não é só com o pessoal que é do Rio. Não fala mal do Brasil se você não é brasileiro. Mas mesmo quando você ouve alguém falando mal do Brasil, sendo brasileiro, da forma como é falada, te entristece. Eu estava ouvindo uma pessoa falando muito mal da nossa nação, ela sendo brasileira, uma pessoa conhecida, falando que não queria saber mais de lá, que nunca mais queria voltar lá, que a vida dela estava aqui, que ela tinha se encontrado aqui, que aqui ela pode viver o do bom, viver o sonho americano, ter coisas que ela nunca sonhou em ter no Brasil, etc, etc e tal. Aí eu lembrei disso, gente, Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, provavelmente. E olha como esse homem se entristeceu ao saber que aquela cidade se encontrava destruída e assolada e que o povo que lá está
estava sofrendo, padecendo, sendo morto, violentado, mulheres sendo estupradas, crianças sendo mortas, o povo estava sendo dizimado. E a palavra de Deus diz que aquele homem fez o quê? Se entristeceu profundamente. E quanto mais a gente estuda o livro de Neemias, mais a gente aprende. Quando o pastor Lucas esteve aqui há 2 semanas ou 3 semanas atrás, e uma observação que ele fez que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido. Neemias, ele ficou aproximadamente chorando, jejuando, sofrendo, por aproximadamente uns 4 meses. Porque desde quando ele sabe das notícias a respeito de Jerusalém, e quando ele vai falar com o rei, quando ele tem aquele diálogo com o rei, passa-se aproximadamente 4, 5 meses. Logo naquele ponto, naquele momento onde Neemias soube daquela notícia, se ele fosse falar com o rei, talvez ele não fosse bem sucedido. Ele ficou orando, ele ficou jejuando, ele ficou se preparando. Naquele dia, eu entendo que talvez Neemias devia estar no ápice da sua tristeza. Ele estava no limite da sua depressão, da sua contrição. Ele devia estar muito mal. Sabe aquele dia em que a gente se encontra mal, onde não dá vontade nem de sair da cama? Eu entendo que talvez Neemias devia estar desse jeito nesse dia. Hoje eu estou acabado, estou arrasado. Eu tenho 4 meses que estou orando, que estou jejuando pelo meu povo e eu não posso fazer nada, absolutamente nada eu posso fazer. Não posso mover uma palha para poder ajudar a minha gente, a minha terra. De repente, Neemias se levanta naquele dia e ele tinha suas obrigações como copeiro do rei. E ele não consegue, acho que Neemias parecia um pouco, ou eu pareço um pouco Neemias, né? Porque eu, quando estou chateado, triste, desapontado, desmotivado, fica aparente para todo mundo. Todo mundo percebe, eu não consigo disfarçar. E Neemias, naquele dia, de repente, ele conseguiu disfarçar um pouquinho nos outros dias, mas naquele dia não conseguia mais. Aquele homem amava aquela terra, amava aquele povo. E a distância, a mordomia que ele estava vivendo, ele tinha todo um favorecimento ali, ele era amado do rei, afinal de contas, se o rei o ouviu, era porque ele tinha um prestígio com o rei. Então ele estava vivendo todo um momento especial, de repente, na vida pessoal dele, mas para ele aquilo não era suficiente. Ele entendia que o seu povo precisava ser assistido, a sua nação precisava ser assistida. Ele entendeu o seu propósito, ele entendeu a sua missão. E quando a gente fala sobre reconstrução, não tem como haver reconstrução se não houver descarte. Não tem. Todo processo construtivo, ele é doloroso. Você vê uma coisa que acabava comigo, eu lá no Brasil, eu morava num apartamento, e eu passei por algumas reformas. Eu fazia as reformas por bloco, eu não sei o que era pior. Se era fazer as reformas por bloco, assim, ó, vamos reformar a sala e um quarto, a gente isolava o apartamento, assim, botava aquelas fitas, aqueles plásticos, e aí a gente vive no outro pedaço. E aí depois, agora, na próxima parte, a gente reforma o banheiro, e, enfim, passei por isso umas 3 vezes. E o negócio é doloroso, é poeira que não acaba mais, não sei de onde surge poeira que você veda tudo, mas a poeira parece que ela dá a volta pela janela e entra pela outra, e aquela coisa absurda, e você fica, quando que isso acaba, Senhor, tenha misericórdia, aquilo vai te estressando, aquilo vai te angustiando, te agoniando, mas todo o processo de construção, ele tem entulho. E todo entulho precisa ser descartado. E descartar entulho num apartamento, você sabe que é 1000 vezes pior do que numa casa. Você tem que ensacar aquele negócio. Ou você mesmo faz aquilo, ou você tem que pagar alguém que vai te cobrar mais caro para fazer aquilo, para ensacar aquilo, botar num lugar determinado, porque senão o síndico vai te puxar a orelha, para depois você descartar aquele negócio. E o entulho, ele é sempre um negócio que atrapalha. Você quer ver, eu estou trabalhando lá nas minhas atividades e a gente começa a juntar o material daqui e começa a cortar um negócio ali, junta aquele pó de serra aqui, junta aqueles pedaços de madeira, fica no meio do caminho. A primeira coisa que você tem que fazer é dar uma parada, limpar o cenário todo para eu poder continuar trabalhando. Porque eu não consigo raciocinar no meio da bagunça, eu não consigo produzir no meio da bagunça, eu tenho que dar uma geral ali, nem que seja momentânea, para poder eu conseguir continuar trabalhando, conseguir continuar a ter progresso.
E dentro das nossas famílias, dentro da nossa igreja, dentro do nosso contexto, seja lá qual for, se a gente não praticar o ato de descartar coisas que nos atrapalham, a gente não vai conseguir ter progresso. Reconstrução exige descarte. Reconstrução é fundamental que se haja descarte. Existe um programa aqui nos Estados Unidos, não sei se você já viu, e chegou até lá no Brasil também uma versão brasileira, sobre, eles tratam com pessoas que acumulam muambas. A pessoa vai acumulando coisas. E não é aquela garagem que você de repente já viu ou que você tem, não. Não é isso, não. Aquela garagem que você vai empurrando coisa ali, fica bagunçado. Não é isso, o negócio é muito mais sério. É um acúmulo de coisas desnecessárias, absurdas. Agora, principalmente no próximo sábado, agora, a gente vai ter aqui um evento aqui para poder descartar algumas coisas. A John Knox até convocou a gente, porque já entenderam que tem coisas que precisam ser descartadas, que está atrapalhando o bom funcionamento do campus aqui, do site. Então, assim, quando a gente vê aquele programa ali, é um negócio assim, elevado ao cubo do que você, de repente, já tenha visto, pessoalmente. Lá no Brasil, há pouco tempo, um grupo de jovens de uma igreja foram ajudar pessoas que estavam com um acúmulo de coisas dentro de casa. E foram ajudar uma senhora que ela só tinha um caminho para ela passar para chegar nos cômodos. A direita e a esquerda era lixo. Mas lixo mesmo. Eles demoraram 2 dias para retirar todo aquele lixo, juntaram mais de 50 bags, aquelas bags pretas de lixo, tiraram de lá ratos, dezenas de ratos, baratas, incontáveis, muito mofo, muita sujeira. O local estava insalubre e aquela senhora vivendo lá, tadinha. Entulho, lixo, coisa que precisa ser descartado, mas a gente quer se agarrar àquilo de qualquer maneira, se fixar naquele negócio, achando que pode tirar algum proveito daquilo, com pena de descartar, mas não entende que aquilo está atrapalhando o nosso progresso. O entulho, ele desorganiza em várias situações e gera vários riscos, né? Quando você pega entulhos físicos, como eu falei, ele gera incêndio, ele gera infestação de pragas, que geram problemas de saúde, que geram danos à propriedade, ele tem risco de coisas que pode cair na tua cabeça, no teu pé, te machucar, e ele gera um estresse físico e emocional que nós nem imaginamos. Quando você está no meio de um lugar em que gera aquela bagunça toda. E aí a gente vem para o texto que a gente acabou de ler, um povo que estava tratando de reconstrução, não é de uma sala aqui, um salão desse aqui que a gente está lidando, não é daqueles muros ali fora também, que são, aos nossos olhos, também são bem imponentes, aqueles muros de pedra ali, mas é de uma muralha que cercava uma cidade, os muros que cercavam Jerusalém. As cidades eram fortificadas, principalmente protegidas pelos seus muros. Você vê aquele filme Troia, você entende mais ou menos o que significa isso. Aquela cidade enorme, fortificada, com aquelas muralhas altíssimas que os inimigos não tinham como entrar. Um exército muito mais poderoso e numeroso, mas não conseguia entrar dentro da cidade. E aí inventaram daí aquela expressão, presente de grego, que deixaram um monumento bonito na praia e os troianos botaram para dentro de Troia. Só que tinha um monte de inimigo dentro do cavalo. E aí a expressão também, o cavalo de Troia. Os inimigos saíram de dentro do cavalo na madrugada, mataram os vigias, os guardas, abriram os portões e o exército inimigo chegou e dizimou a cidade. Então, os muros que cercavam Jerusalém estavam sendo construídos. Eu estou falando de muro de pedras de tonelada, algo absurdo, agressivo. Eu nunca fui a Jerusalém, tenho vontade de ir um dia, quem sabe, se Deus permitir. Mas lá tem um pedaço ainda, tem escombros ainda de alguns pedaços do que foram essas muralhas. Você imagina aquelas muralhas derribadas e sendo reconstruídas, ou seja, o escombro daquilo que já tinha sido derrubado e mais os escombros do que estava sendo feito por conta da obra atual. Você imagina a bagunça que não devia estar aquele negócio. Naquela época você não tinha um guindaste, você não tinha uma escavadeira, você não tinha uma bobcat, você tinha muito mal uma enxada e olhe lá. E uma carroça
com uns boi amarrados lá para poder puxar alguma coisa para fortalecer o seu trabalho lá, para te ajudar de alguma forma. Ou seja, tudo o que nós imaginamos de ruim, de respeito a esforço físico, era o que estava sendo feito naquela época. E a palavra de Deus nos diz que as pessoas que estavam reconstruindo aquele muro não eram mestres de obra, não eram pessoas especializadas em construção. A palavra de Deus, se você for seguir no texto de Neemias, você vai ver, ela nos diz que quem estava construindo aquilo ali eram as costureiras, as cozinheiras, o copeiro, como Neemias, os homens e mulheres que faziam outras coisas, mas que decidiram se reunir para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Entenderam o propósito deles. E eles se juntaram, deram as mãos. Atenderam ao pedido, ao chamamento de Neemias, que na verdade foi um chamamento do Senhor, usando o teu servo Neemias, para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. O entulho ele pode se caracterizar com aquilo que se destrói. Nós destruímos uma parede aqui, juntou aquele monte de entulho. Quer ver uma coisa mais irritante? É você quando os pintores aí de plantão, o Silvano principalmente, a pior parte de uma pintura é lixar, porque gera poeira. Se lixar uma parede para pintar gera poeira, imagina quebrar uma parede toda, uma muralha daquela. Então, o entulho ele pode se caracterizar, sim, com aquilo que se destrói, ou seja, coisas físicas, coisas que acumulamos ao longo da vida. Mas ele também se demonstra por aquilo que não é físico, que é o mais destrutivo, que é o que mais paralisa a gente. Que é quando nós juntamos entulhos na nossa mente e nos nossos corações, um montouro de coisas emocionais que nos impedem a prosseguir, a caminhar com o Senhor na nossa jornada. No versículo 2, a gente pode ver, quando diz assim, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Quando o Sambalate ficou sabendo que o negócio estava acontecendo de fato, desde lá da época do início, onde Neemias foi falar com o rei, ele já ficou revoltado. E quando ele vê que o negócio estava progredindo, ele fica mais revoltado ainda. E aí os israelitas se deparam com essa situação. Perdão, eu li o texto errado, desculpe. Então falou na presença de seus... Estava aberto aqui no capítulo 6. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Meus irmãos, quando alguém ouve isso, que foi falado por Sambalate, e está cheio de entulho emocional, isso gera uma fraqueza absurda. Quando nós ouvimos palavras do tipo, olha, um povo que está querendo se reerguer, um povo que está querendo surgir literalmente no contexto de Jerusalém, das cinzas, e ele consegue achar um ânimo, e ele consegue um líder, e ele consegue o favor de Deus, que é o mais importante. E quando você se separa diante de uma situação dessa, alguém vai te chamar de fraco. Fracos judeus. Gente, quando a gente ouve um negócio desse, e a gente está coberto de entulho, de mágoas, de tristeza, de rancor, tudo o que a gente ouve nessa hora é suficientemente destrutivo para nos levar para o abismo. Você reparou que quando a gente está magoado com alguma situação, a gente está triste com alguma situação, com alguém especificamente, tudo que aquela pessoa faz irrita? Tudo que aquela pessoa faz é uma indireta. Por exemplo, se alguém estiver chateado comigo aqui hoje, vão achar que eu estou dando uma indireta do púlpito, coisa que eu me recuso a fazer. Isso aqui não é lugar para DRs, né? Discussões de relacionamentos. Isso aqui é um lugar que precisa ser respeitado. Mas, provavelmente, se alguém está chateado comigo com alguma coisa, vai achar que eu estou dando uma indireta. Mas quando você está com o seu coração magoado, entristecido, quando você tem rancor, gente, tudo é motivo para você se abater. Você está num lugar onde você está prostrado, você está deitado, você está abatido. E tudo gera um problema ainda maior do que se parece ser.
É um abismo que chama outro abismo, e você vai indo e você não se dá conta de que aquilo está acontecendo na sua vida, e você não tem forças para ressurgir, para levantar. Você não tem forças para sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque tudo abate a gente. Porque a gente está cheio de entulho emocional, que gera mágoa, que gera rancor, que gera ódio, que gera vingança, que só pensa em retribuir o mal com o mal, que só pensa em retribuir o deboche com o deboche. Se vocês estão ouvindo, né, não lendo, como eu estou ouvindo A Isca de Satanás, o livro que está sendo compartilhado aí pelas mulheres, qual que é a tônica desse livro? O orgulho, a prepotência, né? De você permanecer. A gente acha que ficar chateado quando é ofendido é um direito que nós temos. Vocês já repararam isso? Eu ouvi isso nesse livro e me marcou muito. A gente acha que ficar chateado, ficar triste, com ódio, com raiva, diante de uma ofensa é um direito. Isso não é um direito nosso. Quem requer isso de você como direito é a sua carne. Ela milita contra o nosso espírito. Ela diz, olha, você tem o direito de se ofender também, de ofender também, você tem o direito de ficar com raiva, você tem o direito de ficar com ódio, mas é ela que está gritando. E eles poderiam absorver tudo isso quando ouviram isso de Sambalate, mas eles entenderam que precisavam se libertar dos entulhos emocionais, como fizeram lá atrás, quando aceitaram a proposta, para poder estar ali naquele momento e ouvir aquilo e não serem abalados. E não serem parados. Ouvir isso ouvir isso como nação é muito forte. Ouvir isso como pessoa é muito ofensivo. Mas ouvir isso como nação é muito forte. Por isso que eu falei, quando alguém fala mal do nosso povo, a gente não fica chateado. Só quem é brasileiro fala mal do Brasil. Regra número 1. Regra número 2, veja lá como você fala mal do meu país. Você imagina, só brasileiro é um povo fraco. Ouvir isso é forte. Ouvir isso é ofensivo. O brasileiro é um povo assim, assado. Foi isso que eles ouviram. Esses fracos judeus não vão conseguir dar um passo. Não vão conseguir ir adiante. Mas eles entenderam que precisavam se libertar. Eles preferiram não agir da forma como a previsão do tempo estava dizendo. A previsão do tempo estava dizendo o seguinte, vamos lançar alguns raios, alguns trovões e algumas enchentes, que o efeito vai ser catastrófico. Mas a previsão do tempo, ela não foi ouvida, não foi escutada. Ela não foi percebida. E eles continuaram a trabalhar. Quando a gente se livra dos entulhos emocionais que geram essa nossa fraqueza emocional, a gente consegue, de fato, caminhar na presença do Senhor e viver o seu propósito. Seja você como família, é fundamental. Seja você como igreja, seja você como profissional, seja você como servo, é fundamental o descarte de sentimentos peçonhentos que somente nos afastam de Deus e da comunhão com o nosso próximo. Nós precisamos, meus irmãos, nos aproximar da sabedoria e enxergar que existe um caminho muito, muito mais nobre de se escolher do que ceder aos instintos mais apelativos e sedutores da nossa carne, que sempre nos levam a um lugar de ódio e de mágoa. Nós sempre seremos levados pela nossa carne a um lugar de ódio, a um lugar de rancor, a um lugar de mágoa. Sempre. As palavras sempre irão nos ferir. E nós seremos sempre direcionados pela nossa carne para esses lugares. Mas quando a gente está lá, a gente não consegue reagir. A gente não consegue se livrar dos problemas, porque o entulho emocional está muito grande e a gente precisa descartá-lo. Um segundo ponto que eu queria tratar com vocês, do versículo 8 e 9, diz assim, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Entulho gera desordem e leva à falta de unidade. Você quer ver uma mulher revoltada? É o seguinte, a mulher geralmente é ela que mais quer a obra.
Mas durante a obra é ela que fica mais chateada. É verdade ou mentira? A mulher quer a casa arrumada. Ela quer o... Por que você abraçou a sua aí, meu filho? Só tá com frio, né? Então, assim, ela é que mais quer a obra, mas ela é que mais fica irritada. É ela que fica mais, né, irritadiça mesmo. Porque você quer ver um negócio que gera desordem, é bagunça. Que gera falta de sintonia, é bagunça. Quando a gente está no meio bagunçado, seja de que for, bagunça, seja física, seja falta de... o problema de comunicação, aquilo ali gera uma divisão absurda. E a gente continua caminhando com aquilo, né, a briga comendo solto, e a gente não consegue entender. O nosso termômetro, igual aquele termômetro que tem ali, ele já não está mais sensível, ele já estourou aquela coluna de mercúrio ali, que ele não está captando mais nada. A gente já chegou ao limite extremo, né? Tinha aqueles desenhos antigamente, quando o personagem ia no hospital, o médico botava o termômetro na boca, aí estava com tanta febre que o mercúrio vinha, pum, estourava aquela bola ali. O nosso termômetro já está estourado. E o nosso termômetro é a nossa sensibilidade espiritual. A gente não consegue entender e perceber de que as coisas que estão à nossa volta estão contribuindo mais e mais para que haja desordem e desunião. E a gente não consegue entender que entulhos precisam ser descartados para que a gente possa viver novamente um período de unidade dentro de qualquer área da nossa vida. Você quer ver o problema maior em família, que é a falta de comunicação? Falta de comunicação porque você quer dar mais atenção a uma situação que lhe é mais cômoda e você abandona aquilo que é verdadeiramente importante e crucial. Quando um filho chega para o pai, vamos brincar comigo, o que é mais fácil o pai falar? Ah, meu filho, vai pegar o celular e vai ver um joguinho, vai jogar alguma coisa. Ah, meu filho, vai jogar aquele troço Minecraft chato, que para mim não faz sentido nenhum, que eu não consigo entender aquilo até o dia de hoje. E olha que eu sou da época do videogame, gostava muito do Atari, mas eu não entendo o que faz uma criança gostar de Minecraft, aquele troço feio, deformado, tudo quadrado. Perdoe-me, Davi, se você está aí, que é a única criança aqui, que Isabela também. Se vocês gostam, mas Isabela não gosta. Então, assim, é um negócio para mim sem sentido, mas é mais fácil você chegar assim, vai lá, fica lá, entretido, se afunda naquela televisão lá e me deixa em paz, para eu poder ficar afundado no meu celular aqui, no meu Facebook, no meu Instagram. Então é mais fácil a gente fazer isso do que a gente enfrentar o problema e resolver a questão da falta de unidade, da desordem. Em uma casa bagunçada, meus irmãos, não há entendimento, não há equilíbrio, nem prazer de se estar nela. Ir embora sempre é a melhor opção. Quando a casa está bagunçada, dá de ir embora. Eu vou trazer de novo aqui uma experiência lá do meu apartamento. A melhor fase da obra foi quando a gente foi fazer a obra no banheiro e na cozinha juntos. Porque aí você não podia ficar na casa. Aí fomos para a casa do sogro e da sogra. Aí eu ia lá em casa, só pegava um negocinho, uma roupa, que o quarto ficava vedado, e ia lá e dormia lá. Foi a melhor parte, que eu quase não estava em casa. Eu só ia lá para dar uma olhada no andamento da obra, mas eu não estava em casa, porque fugir era o melhor negócio. Eu não via a hora de voltar para casa, mas queria ela que é bonitinha, eu queria ela que é reformada, eu queria ela daquele jeito, dentro do projeto, mas estar nela durante o processo era ruim. E eu queria ir embora. Ir embora é sempre a melhor opção. É por isso que a gente vê relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre igreja, tudo sofrendo, porque largar, abandonar é sempre a melhor opção. E no relacionamento entre igreja, por exemplo, quando você vê alguém com dificuldade na caminhada, quando você vê alguém com dificuldade no progresso, quando você vê alguém com dificuldade no avanço, no comunhão com Cristo, é sempre mais interessante você abandonar aquele irmão. Cara, eu não quero ter dor de cabeça, eu já tenho muita. E você abandona. Discipular dá trabalho. Você sabe por quê? Discipular, você vai ter que falar coisas que você não quer falar para uma pessoa que não quer ouvir. E você vai ter que amarrar
o seu orgulho, você vai ter que amarrar a tua prepotência, você vai ter que amarrar o seu ímpeto para poder você discipular alguém, entender que aquele ato ali é muito mais importante do que você dar vazão à sua reação, ouvindo coisas que você não gosta e, de repente, falando até coisas que você não quer. Mas aí a gente abandona as pessoas. A gente, deixa isso aí, já não tem mais jeito. Larga. E aí quando você ouve hoje nas pregações coaches da vida, né, aí você ouve o quê? Se afaste das pessoas que atrasam a sua vida. Pessoas que não querem nada, se afasta. Não, o Evangelho diz para a gente ir atrás delas. O Evangelho diz para a gente ir à caça delas. O Evangelho diz para a gente não desistir delas. Talvez, se eu estou aqui hoje, foi porque alguém não desistiu de mim. Talvez esse alguém nem falou comigo, mas não desistiu de mim em oração. Eu me lembro de quando a gente... precisamos resgatar isso, talvez já foi feito e eu não me lembro. A gente tinha pais de oração lá na igreja onde eu era novo. Pais de oração. Aí tinha mães de oração, perdão. Era só o departamento feminino, uma conexão do departamento feminino com as crianças. E aí uma mãe tirava um papelzinho da União Feminina, que chamava, eu era da igreja congregacional nessa época, aí tirava um papelzinho e você tirava um nomezinho e você ia orar por aquela criança o ano todo. E no final do ano tinha a revelação das mães de oração. E aí eu tinha uns 6, 7 anos na época, e aí você olha para as mães mais bonitas, né? Eu quero que aquela ali seja minha mãe de oração. Daquela ali. Eu quero que aquela ali, aquela mãe ali canta lá na frente. E você, como criança, via. Quem me tirou da mãe de oração foi Dona Ercília. Uma senhora de quase uns 70 anos, já naquela época. E hoje eu tenho o prazer de ter dito que a minha mãe de oração foi Dona Ercília. De repente, se eu estou aqui hoje é porque eu fui alvo das orações daquela mulher, que era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Talvez se eu estou aqui hoje é porque ela alcançou o favor de Deus nas orações, pedindo pelo Leozinho lá, pequenininho, de 6, 7 anos de idade. Aquela mulher orava, era uma mulher de oração, uma mulher de fidelidade, uma mulher de postura diante de Deus. Ela era o tipo de pessoa que não ia desistir. E é isso que nós estamos precisando, como o Wilson falou aqui hoje, pessoas fiéis a um propósito estão cada vez mais difíceis. Elas desistem, porque elas não querem enfrentar problemas, elas não querem ter dor de cabeça. Elas querem viver uma vida de igreja, somente você vem aqui no domingo, bate palma, canta, aperta a mão, tudo bem, como é que você está? Boa semana para você, e no domingo que vem você vai estar aqui de novo. E você não sabe da vida, você não sabe se está passando por uma necessidade, se está passando por uma dificuldade, se está passando por um problema, se está precisando vencer um gigante, se está precisando derrubar algum muro para construir outro, está precisando de se entulhar, descartar as coisas que estão magoando, que estão puxando para trás, que estão impedindo o crescimento, estão impedindo o progresso. É mais fácil a gente abandonar, porque de problema a gente está cheio. Então a gente abandona. Quem nunca fez isso? Eu já abandonei. Você já deve ter abandonado. Quem nunca abandonou um amigo? Quem nunca abandonou um conhecido? Quem nunca abandonou uma causa? Quem nunca abandonou um propósito? Porque para nós é o que é muito mais conveniente. É muito mais fácil. Quando a gente está trabalhando, eu preciso ir embora desse trabalho, eu preciso largar isso tudo, arrumar um outro emprego, porque é muito mais fácil ser abandonado do que você reconstruir aquilo ali, você trabalhar naquela reconstrução, você investir tempo, você investir oração, você investir inteligência. É muito mais fácil você abandonar, largar tudo. Quem nunca fez isso? Talvez você possa não ter feito com uma situação A ou B da sua vida, mas você fez com um C, D, que eu já fiz. E eu confesso que eu também já abandonei pessoas, desisti da caminhada com elas. Porque a gente fica olhando para os entulhos que precisam ser descartados. A gente não olha para o propósito. O povo de Israel olharam para um propósito. Eles já contemplavam um muro feito. Eles não olharam para as dificuldades que estavam à volta. E eles precisavam de unidade. Nesses versos que nós lemos, do versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite.
A diferença em que nós teremos o nosso resultado é da postura que nós teremos diante dos problemas. Essa é básico. Qual que é a postura que você tem com o seu filho diante do problema que ele te traz? O resultado vai ser fruto da sua postura. Com seu marido, com a sua esposa, com seu amigo. Em todas as áreas de relacionamento da nossa vida. A nossa postura é que vai dizer o resultado que nós teremos. Nós sempre teremos dificuldades, meus irmãos. É sempre difícil lidar com todas as complicações que a vida nos apresenta. Mas a maior arma de um inimigo é sempre minar o seu adversário. É sempre criar discórdia, com problemas de dentro para fora. A maior arma de um inimigo não é a flecha, hoje em dia o fuzil. A maior arma que o inimigo tem é ele conseguir minar um problema de dentro para fora. Um problema de dentro para fora, ele causa discórdia, ele causa falta de união. E esse problema é muito maior do que qualquer arma mais letal que você possa imaginar. Uma discórdia, uma falta de união é mais poderosa do que qualquer bomba nuclear que possam se inventar. Ninguém destrói uma nação com uma bomba nuclear, mas se destrói uma nação com a falta de unidade. Haja vista o povo do Japão aí, que sofreu 2 bombas nucleares devastadoras. Mas hoje são um povo, é uma nação, uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Porque quando você tem um propósito, e você está firme nele, e a unidade de pensamentos e de motivações, você tem o sucesso como algo inevitável. O terceiro e último ponto que eu queria tratar com vocês nesta manhã é que o entulho que precisa ser descartado, ele gera fraqueza espiritual diante das ameaças. No versículo 11 ao versículo 15 diz assim: disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os vossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Quando eu falo sobre fraqueza espiritual, meu irmão, a fraqueza que nós temos é tanta que nós não conseguimos enxergar quando existe uma real investida do inimigo contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra nós, contra a nossa sanidade mental, contra os nossos princípios, contra os nossos valores. Quando eles souberam que eles estavam se articulando para poderem ser atacados pelos seus inimigos, o que eles fizeram? Eles tomaram uma ação. Eles buscaram se proteger. Eles buscaram agir com o que pudessem, de uma forma que pudessem se defender caso aquilo acontecesse. O grande problema nosso como igreja, como servos do Senhor, e eu falo igreja, não estou me referindo especificamente à BCC, mas também a ela, eu me refiro à igreja do Senhor um todo no mundo, é que às vezes a gente está tão fraco, que nós não conseguimos levantar uma espada e um escudo para agir em nossa defesa. E a fraqueza, ela se gera, ela acontece porque a gente não consegue descartar os entulhos que nos impede de viver uma vida santificada. E a palavra de Deus que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor na glória, mas verá o Senhor também aqui agindo em nosso favor. Ninguém verá a mão do Senhor. Nós não veremos a mão do Senhor como igreja, como servos, como irmãos, sobre nossas vidas, em nossa proteção, lutando as nossas lutas, vencendo as nossas guerras. Nós não veremos a mão do Senhor se não houver santidade em nossas vidas. E a santidade, para haver, ela precisa ser
algo desenvolvido através do descarte dos entulhos que nós geramos. Somos pecadores, isso é um fato. Isso é um fato. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Não há um sequer que não seja. Somente um que aqui passou, que viveu em forma de homem e não pecou, que foi Jesus. Fora ele, todos nós pecamos. As tentações virão, sempre virão. Eu não te digo, nem poderia dizer assim, quando você sair daquela porta, a tentação virá. Não, a tentação já está aí no seu ouvido, aí, de repente, te incomodando agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem. Porque o mundo espiritual não para. E se você está pensando que o diabo fica ali fora, de bracinho cruzado, esperando você sair daqui para te tentar, você está muito enganado. Ele te tenta quando você acorda, no seu caminho para cá, na sua estadia aqui, você indo embora, ele te tenta o tempo todo. Ele trabalha 24/7, porque ele não para. Então as tentações virão, isso também é um fato. Porém, a forma como nós respondemos, como nós a gente lidar com isso, determinará se somos verdadeiramente um povo que tem o objetivo de agradar a Deus ou não. Diante dessas circunstâncias adversas, de várias circunstâncias adversas que nós vivemos, homens e mulheres de Deus devem correr para os pés do Senhor por socorro. E Deus só age onde há quebrantamento, humilhação e busca por santidade através de uma vida através de uma vida pura e busca por uma vida purificada. Não há reconstrução, meus irmãos, não há reconstrução sem descarte de pecado e submissão da vontade de Deus. Não existe reconstrução sem descartar o pecado que nos impede de nos aproximar de Deus. Não existe reconstrução sem o descarte do pecado diário, cotidiano, o pecado amigo. Sabe aquele pecado amigo? Aquele pecado que está sempre à sua volta. Ele já virou tão seu amigo que você não consegue enxergar mais ele como pecado. Outros, uma expressão que eu já ouvi de vários pregadores, mas o pessoal da antiga, o pessoal do novo não fala muito isso não, mas o pessoal da antiga falava assim, os pecadores platônicos. Você já viu falar no amor platônico? As mulheres que falam muito, nossa, eu tinha um amor platônico na minha infância. Geralmente ela era ela com 13 anos de idade, apaixonada pelo professor de 25, 30, né? Era aquele amor platônico, aquele, né, o filme Meu Primeiro Amor fala sobre isso, né? Aquela menina que tinha aquele amor platônico pelo seu professor. E a gente tem assim os nossos pecados, somos pecadores platônicos, porque nós temos os nossos pecados platônicos. Só que só o fato de você amar aquele pecado, você já está pecando. E a gente não adultera, mas tem um adultério platônico, né? Almeja aquilo ali, né? Nossa, eu queria aquele homem, eu queria aquela mulher. Né? E você, toda vez que você vê, você curte aquilo dentro de você. Então é o adultério platônico. Aí é a inveja platônica, né? Você não põe em prática, mas aqui dentro ela já está trabalhando. Você almeja. Então, assim, a gente peca de forma intensa o tempo todo. E se a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa gritando no nosso ouvido, os pecados platônicos, os pecados amigos, que são os mais perigosos, que é aqueles que estão à nossa volta e que a gente comete todo dia, que a gente faz todo dia, e que você já começou a levantar atenuantes para justificar as suas ações e para dizer para você mesmo e para a sociedade que aquilo não é pecado. O pecado sempre é um agravante. Sempre é um agravante que nos afasta de uma vida santa, justa e que nos afasta de Deus. É entulho. Quando a gente lê aqui no versículo, nesse versículo, olha, no versículo, versículo 11, perdão, versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, meus irmãos. Quando você perceber que você já sem força, se livra do entulho, se livra dos escombros do pecado, se livra dos escombros dos seus interesses próprios, do seu orgulho, da sua prepotência, da mentira que te cerca, da vaidade que nos assola. Se livra desse escombro do pecado para que a gente possa continuar a edificar os muros da nossa vida, os muros de defesa da nossa igreja, da nossa sociedade, que deve estar pautada, deve estar alicerçada na palavra do Senhor Jesus.
Sem isso não há progresso, sem isso não há crescimento, sem isso não há reconstrução, sem isso tudo que a gente prega, tudo que a gente fala, tudo que a gente prospecta lá para fora é uma verdadeira mentira. É somente querer aparecer, é somente vaidade, se não houver um processo interior em que faça que a gente se abandone e se livre dos entulhos que levam a gente a pecar todos os dias, as mesmas coisas. A gente não consegue crescer diante de Deus. A gente não consegue avançar diante de Deus. A gente não consegue crescer como igreja. Deus é que deve ser honrado e não a nossa carne. É nele que deve estar depositado o prazer da nossa vida. Sem o descarte do nosso egoísmo, nunca, mas nunca avançaremos como povo de Deus. Sem o descarte da nossa idolatria pelo dinheiro e tudo que pensamos que ele pode produzir na nossa vida, nós nunca iremos experimentar um avivamento. Diante das investidas deste mundo perverso, meus irmãos, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa postura? Nós temos empunhado a espada para lutar por uma vida santificada ou temos cedido aos ataques, aceitando a viver no meio dos entulhos do pecado que leva à morte e distanciamento do nosso Pai? Já terminando, a maior ação de descarte que a gente pode fazer como servos do Senhor é entender que Jesus é o nosso maior presente. Jesus é o nosso maior patrimônio. Quando a gente consegue entender, quando a gente consegue pôr isso em prática, a gente entende que nada está além dele. A gente consegue enxergar com clareza os entulhos que estão à nossa volta. Quando já entendemos que ele é o nosso maior patrimônio, ele nos dá um óculos. O óculos da sabedoria, o óculos da sensibilidade. E através desses óculos a gente consegue enxergar aquele pecadinho amigo, o pecadinho platônico. Não só aqueles pecados grandes que gritam aos nossos ouvidos, que a gente foge dele com medo. Mas a gente consegue enxergar no detalhe as coisas que nos impedem de estar próximo de Deus e experimentarmos verdadeiramente uma reconstrução, porque através desses óculos a gente consegue enxergar os entulhos da nossa vida e jogá-los fora, e descartá-los para viver uma vida com o Senhor. Sabe uma pessoa que olhou para os entulhos e literalmente foi parada para o resto da sua vida? A mulher de Ló. O que Deus falou para Ló? Pega toda a sua família, sai fora de Sodoma e Gomorra. Esse negócio falou para Abraão, falou para Ló, deu uma ordem. Aí Abraão foi falar com o Senhor, mas Deus, se tiver tantos, 50, não tem. Se tiver 10, não tem. Se tiver 1, não tem. Vai embora, bate a poeira dos pés, como diz aí os antigos, e não queira voltar lá, que lá não tem nada que preste, eu vou destruir a cidade. Mas a mulher de Ló estava agarrada nos entulhos. Se você pensa que só o fato dela ter olhado, que de repente queria ver o negócio caindo do céu, ver aquele espetáculo meio pirotécnico, aquela coisa toda. Se você acha que foi isso aí que fez com que ela fosse transformada numa estátua de sol, você está muito enganada. Foi o coração dela que olhou para trás. Não foi o fato de ela se virar para trás ou com seus olhos contemplar aquele espetáculo que estava acontecendo ali de destruição, mas é porque o coração dela olhou para trás. Você quer ver uma outra pessoa que não preferiu os entulhos do que a mão estendida do Senhor Jesus? O jovem rico. Tinha tudo. Mas tudo aquilo que ele tinha não passava de entulho, porque era aquilo que afastava ele ter uma vida de comunhão com Cristo. Ele preferiu o entulho. Dinheiro nem sempre vai ser entulho, mas se ele tomar um local de proeminência na sua vida maior que Jesus, ele é entulho. Assim como coisas que de primeiros olhos, à primeira vista, são bênçãos na sua vida, se tomar o lugar do Senhor Jesus, não passa de entulho. E precisa ser descartado. Precisa ser descartado do seu local de prioridade. Se o dinheiro é um problema para você, descarte ele do seu local de prioridade.
Se patrimônio é um problema para você, é entulho. Se ele está se colocando no lugar do Senhor Jesus, descarte ele do seu local de prioridade. É entulho. Esses exemplos que nós demos aqui são de pessoas que resolveram viver por entulhos. Preferiram viver por entulhos e não viver de uma forma totalmente aberta para o Senhor Jesus, andando com Ele, na dependência dEle e atendendo ao chamado dEle para o propósito de vida que Ele tem para nós. Eu queria encerrar e convidar